O título da nossa mensagem de hoje é Quando enterramos talentos, enterramos possibilidades e limitamos o nosso crescimento. Nosso texto base é Mateus, capítulo 25, a partir do verso 14, onde nós encontramos a parábola dos talentos. Diz assim o texto: E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos, confiou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-lhe e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2, mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro no seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. E o senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei no muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O senhor me confiou 2 talentos. Veja, ganhei mais 2. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha, participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: Servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto aonde não semeei. Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, recebesse de volta com juros. Tire os talentos dele, entregue o que tem 10, pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que lhe tem será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas onde haverá choro e ranger de dente. No contexto em que Jesus contou essa parábola, o talento, que é o elemento central dessa história, se refere a um valor monetário. E naquele contexto, o valor de um talento é equiparado a um denário, que era um pagamento diário de um trabalhador comum. Um talento equivalia a 6.000 denários, o que representaria 20 anos de trabalho de um trabalhador comum. Algumas coisas são importantes nós observarmos nessa parábola. Primeiro, que o Senhor dessa parábola é Deus. E é Ele quem distribui os talentos. Ele é dono dos talentos. A Ele pertence o talento e é Ele que distribui. E Ele distribui a cada um segundo a sua vontade, segundo o seu querer. E também segundo a capacidade de cada um em desenvolver aquilo que recebe dele. Um outro aspecto é que ele espera obter resultado positivo do talento que ele entrega, ou seja, crescimento. Um outro ponto importante é que ao entregar os talentos, ele está entregando possibilidades. Um outro ponto mais importante é que depois ele virá para cobrar o resultado, para cobrar o resultado dos talentos que ele entregou a cada um. Todos recebem talento, todos têm talentos. Essa parábola nos mostra que um recebeu 5, o outro recebeu 2 e um outro recebeu 1. Ninguém ficou sem receber. Dos 3, todos receberam. Então, ninguém pode afirmar que não tem talento. Todos têm talento, nem que seja apenas um talento. E que nós precisamos entender, primeiro, que todos nós recebemos talentos, que somos responsáveis pelos talentos que recebemos, que não podemos enterrar os talentos e que, independente do talento, nós temos que valorizar o talento que temos, porque valorizando o talento que temos, estamos valorizando principalmente aquele que nos deu o talento. E tomando como base a questão do desenvolvimento a partir do talento que cada um recebe, vamos ver o desenvolvimento
de Davi, um homem que a Bíblia descreve como um dos homens mais talentosos que já existiu, e o que o talento permitiu a Davi conquistar, o que os seus talentos, aonde seus talentos o permitiu chegar. 1 Samuel no capítulo, primeiro livro de Samuel no capítulo 16, a partir do verso 14, vemos assim: o Espírito do Senhor se retirou de Saul e um espírito maligno vindo da parte do Senhor atormentava. E os oficiais de Saul disseram: há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Que o nosso soberano mande seus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno vindo da parte de Deus se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu sentirás melhor. E Saul respondeu aos que o serviam: encontre alguém que toque bem e que tragam-me até aqui. Um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé de Belém, que sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envie-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Jessé apanhou um jumento e o carregou de pães, uma vasilha de couro cheia de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele e Davi tornou-se seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. Sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava a sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Então é interessante nós vermos a descrição que é feita com relação a Davi. Um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé de Belém, que sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Sabe tocar bem, ele tinha um talento enquanto músico. Davi não foi só músico, Davi foi compositor, foi poeta, foi um guerreiro valente, como aqui descreve, tinha habilidade com a funda, e foi com essa funda, com a funda, que é uma tiradeira, que ele derrotou Golias e que o impulsionou ainda mais o seu crescimento, certo? Que aquela funda, aquela pedra, ela foi direcionada por Deus, ela foi usada por Deus. Então era uma habilidade natural que Davi tinha, mas que a serviço de Deus ela se torna numa condição sobrenatural e atinge regiões sobrenaturais, bem como a sua habilidade de tocar a harpa não era simplesmente uma música. Naquela música, Davi era usado por Deus para aquele espírito maligno separar e parar de atormentar Saul. Então, olhando para a vida de Davi, olhando para esse contexto exato da chegada dele até o palácio, nós sabemos da história de Davi, como aqui diz que o seu filho que estava no campo cuidando das ovelhas, o próprio Saul coloca dessa maneira. Então Davi servia ao seu pai lá, cuidando daquelas ovelhas lá no pasto, e havia uma distância muito grande entre o campo onde Davi cuidava daquelas ovelhas e o palácio de Saul. Mas o talento de Davi, ou os talentos de Davi, o colocaram, encurtaram essa distância, o tiraram momentaneamente daquela condição, daquele pasto, e o colocou lá no palácio, ao ponto do rei se agradar dele e pedir ao pai de Davi para que não deixasse ele mais retornar, que deixasse ele ficar lá para que ele servisse o rei. E mais do que um músico, mais de que tocar aquela harpa, Davi se torna escudeiro de Saul. A ascensão pessoal de Davi a partir dos seus talentos. Obviamente, talentos usados por Deus. Dados por Deus e usados por Deus, mas Davi desenvolveu a sua habilidade. Diz, ele toca bem. Ele desenvolvia a sua habilidade, ele desenvolvia o talento que ele recebeu. E essa é uma lição para nós.
Nós precisamos desenvolver os talentos que recebemos. Não podemos enterrar, precisamos gastar tempo, dedicar tempo àquilo que Deus nos deu para nos aperfeiçoarmos. Davi fazia com qualidade, Davi fazia com excelência. E algumas lições nós aprendemos aqui a partir da vida de Davi, das ações de Davi com relação aos talentos. Primeira lição: quando enterramos talentos, limitamos as possibilidades que Deus nos dá. Quando enterramos os talentos, enterramos possibilidades e limitamos o nosso crescimento. Quando enterramos talento, enterramos possibilidades. Essa é uma lição. Uma outra lição: quando enterramos os talentos, limitamos as ações de Deus, que é aquele quem nos deu o talento. Primeiro, quando enterramos talentos, estamos enterrando possibilidades. Segundo, quando enterramos talentos, estamos limitando as ações de Deus. Se Davi enterrasse o talento, ele estava enterrando possibilidade dele sair do campo e chegar até o palácio. Se Davi enterrasse o talento, ele estaria limitando a ação de Deus na vida de Saul, na sua própria vida, para o seu crescimento, e na vida de Saul. Uma outra lição é que quando enterramos os talentos, limitamos o nosso crescimento. E não há como medir para onde os talentos podem nos levar. Davi sai do campo, sai de uma condição de um cuidador de ovelhas para estar servindo ao rei no palácio. Então não há limite, não há como nós medirmos os limites ou limitar até aonde o talento pode nos levar. Aonde o seu talento pode te levar? Aonde o meu talento pode me levar? Qual lugar que o seu talento pode fazer você alcançar? Qual lugar que meu talento pode me fazer alcançar? Então precisamos considerar isso. Quando enterramos talentos, limitamos o nosso crescimento. Não podemos limitar o crescimento. Muitas vezes nós queremos crescer e não entendemos por que não crescemos. E talvez você esteja ouvindo essa mensagem agora e comece a entender por que você não tem crescido, por que você não tem chegado aonde Deus já determinou para você chegar. Talvez você tenha sido negligente, tenha sido até aqui negligente, como o servo que ganhou um talento. Mas não podemos ser negligentes, nós temos que ser, ao contrário, diligente. Negligente é descuidado, é aquele que não zela. O diligente é alguém zeloso, cuidadoso, aplicado. O diligente é alguém aplicado. Salomão, em uma dos seus ensinos, repletos de sabedoria, nos diz que o diligente iria servir reis. Que o diligente serviria rei, serviria nobre, alcançaria os melhores lugares. Então, que possamos ser diligentes em tudo aquilo que viemos a fazer, ser diligentes com os talentos que o Senhor nos deu. Uma outra lição é que quando enterramos talentos, acabamos enterrando os benefícios que muitos poderiam receber. Quando enterramos os talentos, enterramos benefícios que muitos poderiam receber. Se Davi enterrasse o talento, ele estaria enterrando o benefício que foi dado a Saul. E assim como Saul foi beneficiado pelo talento de Davi, muitos podem ser beneficiados pelos nossos talentos. Quantas pessoas podem ser abençoadas, beneficiadas pelos seus talentos? Então, não podemos enterrar os nossos talentos em benefício de muita gente que nos cerca, dos nossos familiares, dos nossos parentes, da nossa igreja, dos nossos irmãos, de muitos com quem nós convivemos e muitos que ainda vão ser alcançados e poderão ser alcançados, ser beneficiados pelos nossos talentos. Quando somos negligentes, enterrando talento, perdemos. É uma outra lição. Quando somos negligentes, enterrando os talentos, perdemos, como diz aqui.
Até quem tem será tirado, e aquele que não tem será dado. Quando somos negligentes, perdemos. Como somos diligentes, ganhamos muito mais. Então, essa é uma lição importante para nós. Nós precisamos ser diligentes, porque sendo diligentes, certamente ganharemos muito mais. E por último, uma lição importante para nós. O dono dos talentos, que é o Senhor, chamou a atenção do servo infiel, chamou de infiel e inútil. Os outros, ele chamou de fiel e os chamou para participar da alegria dele. Os dois que multiplicaram, alegraram o Senhor. E ele chamou para participar da alegria com ele. E aquele que negligenciou, entristeceu o Senhor. E qual é a nossa condição? Nós vamos alegrar ao Senhor ou vamos entristecer ao Senhor? Sabendo que quando enterramos os talentos, estamos enterrando as possibilidades que Ele nos dá. Estamos sendo infiéis com Ele. Se nós temos em meta servir ao Senhor, agradar ao Senhor e abençoar as pessoas, que não venhamos a enterrar os nossos talentos. O servo que enterrou, ele deu como uma das desculpas que ele tinha medo. Talvez você não tenha desenvolvido seus talentos, não tenha multiplicado os seus talentos, porque você tem medo. Talvez você se julgue incapaz diante do talento ou dos talentos que Deus tem te dado. Mas o texto nos diz, a parábola nos diz que ele sabe a capacidade de cada um. Ele dá segundo a capacidade. Você não sabe a sua capacidade total. Ele sabe da sua capacidade. Você não se conhece totalmente. Ele te conhece totalmente. Ele sabe o que você é capaz de responder positivamente acerca dos talentos que ele conferiu na sua mão. Meu irmão e minha irmã, se até aqui o medo te paralisou, que esse medo ele suma hoje, que esse medo ele caia por terra e que você seja cheio de coragem, cheio de determinação, cheio de fé e que seja usado poderosamente pelo Senhor a partir dos talentos que Ele te deu para honrar ao Senhor, para abençoar muitas vidas e que você conquiste lugares, conquiste posições, chegue em terras distantes, chegue em lugares distantes, como Davi chegou, quando a condição dele, natural, de onde ele vivia, não dava indícios para isso. Talvez a sua condição hoje, a minha condição hoje, não dê indícios para isso. Mas a palavra do Senhor declara que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Segundo o poder que opera em nós. É o poder dele que opera em nós, ele faz infinitamente mais. Que nós possamos crescer juntos, que nós possamos chegar em lugares inimagináveis para a glória do Senhor. Fique com essa palavra, que o Senhor te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Amém.